Fala pessoal, André Ribeiro aqui no comando. Hoje a gente tem a aula 3 da semana exclusiva do marketing de resultado na internet. O que a gente vai falar nesse assunto? A gente vai falar sobre como organizar o seu perfil do Instagram, tá? Então a gente vai passar algumas técnicas aqui, alguns caminhos que são importantes para você organizar o teu Instagram, para você que está começando ou até mesmo já tem um perfil há um bom tempo, mas não está fazendo isso, tá? Isso faz parte de um treinamento nosso, tá? Lembrando que a gente está nessa semana exclusiva, todo o conteúdo que a gente está passando aqui é gratuito, tá? Então, se você ainda não viu, está entrando agora na nossa lista, não viu a nossa aula 1 sobre esteira de produto, que a gente aprendeu como a gente organizar os nossos produtos, e você também não viu a aula 2 sobre como pegar esses produtos e encontrar o público, eu te convido a participar. Aproveite que ainda está aberto, tá? As aulas estão liberadas, tá? Então, vamos seguir aqui, a gente vai navegar em alguns caminhos importantes, como eu falei, para você começar a organizar o teu Instagram. Então, primeiro passo que a gente vai fazer é o perfil, organizar o perfil. O que é o perfil? É aquela primeira dobra ali no topo do Instagram. Então a gente vai ver alguns modelos aqui que a gente precisa fazer, tá? Para a gente organizar e ficar mais fácil para a gente trabalhar, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo, ó. Peguei aqui um perfil, tá? Só para a gente entender. Então a gente tem o seguinte aqui, ó. Na esquerda, o logotipo aqui é um modelo de empresa, tá? Então se você é um coach, ou você tem um método, ou você é um personal trainer e você também tem algum método, você vai colocar aqui no local desse logo a sua foto. Então você pega a sua melhor foto e coloca aqui, tá? Aqui a gente está falando de uma empresa, então ele usa a marca dele, né? A logomarca dele, então foi posicionada certinho para mostrar melhor como que funciona, tá? Outro caminho aqui, ó, interessante, ele colocou um texto sobre o que é a empresa, tá? Importante. Vejo muitas pessoas começar a colocar aqui hashtag, outras informações que não são pertinentes. Quando a pessoa entra no teu Instagram, a primeira coisa que ela vai olhar aqui é a foto, vai ler um pouquinho o perfil, e tem outros casos que tem o telefone, tem o link para falar direto, o contato para mandar uma mensagem. Então é importante essa primeira dobra ela estar organizada. Então você vai organizar o texto do seu perfil tem que falar um pouco de você, um pouco da sua especialidade. Se você tem um monte de especialidade e não vai caber, você resume isso, tá? Coloca as suas principais para a pessoa entrar e já saber realmente quem você é, tá? A gente vai falar também sobre os destaques nas próximas telas, que são itens importantes, tá? Então, o primeiro passo que você vai fazer é isso. Vocês perceberam que a gente tem aqui um bit.ly? O que é o bit.ly? É um link onde a pessoa clica, aí ele vai diretamente para alguma ação de algum site que você coloca. O bit.ly, na verdade, é uma ferramenta gratuita que você pode também fazer um cadastro. Você vai pegar o link, por exemplo, aquele link do WhatsApp que você clica direto e já abre para conversação. Você pode criar um link personalizado do bit.ly. Ele vai encurtar, né? No caso aqui a gente colocou outro nome, vai encurtar. E aí quando a pessoa clicar, ele vai ser direcionado, vai abrir o WhatsApp, vai abrir teu site, vai abrir teu canal do YouTube, vai abrir teu blog, tua loja virtual, enfim. E aí o bit.ly vai também contabilizar quantos cliques, então a ferramenta é muito legal, ela contabiliza quantos cliques a pessoa clicou aí no teu perfil, né, da onde vem, e a localização. Então é uma ferramenta bem legal, a gente tem o passo a passo disso também, faz parte de um treinamento nosso, a gente explica estratégias para você usar o bit.ly, tem outras ferramentas também que a gente usa nessa parte onde a gente coloca o site, para dar mais engajamento, para a pessoa realmente clicar e saber quem você é. Porque aqui pelo Instagram você só coloca um link, né? E aí você fica ali deciso, eu coloco o meu site, coloco uma recompensa, um audiobook que eu tenho gravado, eu tenho um e-book, eu tenho um vídeo, mas eu tenho mais outros itens para colocar e não consigo, tá? Então a gente também ensina isso, tá? Mas a gente vai passar aqui um passo a passo bem simples, que é o inicial para você também começar a organizar. Existe gente que já tem perfil há muito tempo, como eu já falei, mas não tem esse passo a passo organizado, tá bom? Então a gente vai para o próximo item, vamos falar um pouco sobre tipos de imagem, o design. Eu vejo também, a gente comenta muito sobre o tipo de design que a pessoa usa, então fica muito carregado, muito efeito, e as informações, às vezes os textos ficam pequenos.
E o primeiro impacto da pessoa é o seguinte, quando ela entra no teu Instagram, ela vai pela imagem. Se a imagem não estiver passando aquela mensagem legal, ela não vai ler, ela não consegue ler aquele conteúdo que está embaixo. Por quê? A imagem não passou uma mensagem, certo? Então o que a gente pode ver? Ó? Esse modelo aqui, as 3 primeiras imagens, que é a primeira fileira. Olha que legal, existe um background, né? Uma imagem de fundo mostrando o produto e as mensagens, tá? Junto com o logotipo, e aí já traz uma mensagem legal, e aí a pessoa pode pegar ali no aplicativo e ler as informações do conteúdo que está passando. Na segunda linha, ó, a gente já mudou um pouco, ó, tá vendo que é um design muito simples. Então, se você tem agência ou se você mesmo faz esses conteúdos da sua empresa, do seu negócio, como imagem, usa um design bem simples, algo mais clean, que venha passar essa mensagem legal, para a pessoa olhar, tá, pô, bacana, então eu vou ler esse conteúdo. Porque eu vejo o seguinte, as pessoas gastam muito tempo nas imagens, deixam aquelas imagens carregadas, e quando você vai ler um conteúdo tão bom, às vezes tem uma dica, uma reflexão tão boa, e aí não dá engajamento. Por que não dá engajamento? Porque a imagem ficou muito carregada. E aí a pessoa realmente não conecta. O primeiro impacto é a imagem, depois o conteúdo, para gerar todo esse engajamento, as pessoas comentando e ali você até fazendo negócio, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo de imagens, ó. Imagem relacionada à pessoa e uma fileira com um pouco de conteúdo que contém esse post. Então esse post está falando de algum conteúdo que relaciona uma pessoa, alguma marca, algum produto, e aí tem essa faixa na esquerda. Você pode usar essa faixa na esquerda, pode usar essa faixa na direita, tá? Que vai conectar muito. Então você pode estar mudando esse modelo, ok? Vamos ver outro exemplo, ó. Um exemplo mais com design. Olha que legal. Tem bastante efeito, tem bastante modelos, mas olha que legal. A imagem, ela passa nos títulos um pouco, o pouco que a mensagem traz, né? Então assim, ó, olha que legal, ó, Dia dos Pais, aí tem ali tipo uma oferta um pouco mais discreta, mas todo o conteúdo falando sobre essa promoção, sobre essa oferta, vai estar ali no post, onde é a parte de texto, entendeu? Aqui também falando de outro produto aqui, de um esmalte, ela já tinha ali já mostrando um pouco do produto, relacionando a pessoa e um pouco de texto. E perceba, o texto está grande. Aqui a gente está usando uma foto, né, do perfil, mas se a gente olhar isso no Instagram fica legal. Então assim, se atente muito ao tamanho da fonte que você vai usar, dê destaque, toma cuidado com o tipo de fonte também que você vai usar para não ficar uma fonte ruim para a leitura, certo? Então, dica aí para você, se você tem uma agência, pode pedir para eles criar esse tipo de modelo, a gente fala modelos, a gente fala temas, templates para usar e ficar certinho, tá? Agora a gente vai ver aqui um modelo que o pessoal está usando muito, mural. Esse já é um pouco avançado, mas olha o efeito que dá. Gera uma história, um passo a passo conectado com conteúdos e as setas, né? As setas faz com que a gente tende a entender o processo que está entregando aqui. Esse é um conteúdo bacana para você colocar no Instagram. Esse conteúdo aqui, ele é todo formado por 6 imagens. Ela deve ser postada, você faz o mural e elas devem ser postadas de trás para frente, tá? Então você vai postando um conteúdo, ó, que é o inicial aqui, depois o outro e depois o processo fazendo essa volta, entendeu? Então você vai fazer esse material e você tem que tomar cuidado na hora de postar, senão o quebra-cabeça aqui não encaixa, tá? Então você vai postando e aí ele vai montando praticamente, tá? Faz todo esse processo que ele vai ficar legal. Vamos lá, continuando aqui nossa aula, vamos falar um pouco sobre os destaques. O que acontece? O Instagram criou essa parte e a gente não usa correto, né? A gente não usa da forma correta. Isso que é bacana. Por que eles pensaram em colocar os destaques? Porque eles conseguem filtrar, ver onde que está o engajamento. E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui interessantes que você pode praticar em qualquer tipo de produto ou serviço, tá? Não importa, mas é uma dica muito importante que vai te dar mais engajamento para você fazer um conteúdo lá na frente e a pessoa perguntar de algo e você direcionar ela para o caminho certo, tá? Então a gente vai ver aqui um exemplo, olha lá, Betina,
Então, a maioria das pessoas já sabe quem que é a Betina, então se você não sabe, dá uma pesquisada no Google. Por que eu estou usando o exemplo dela? A Betina apareceu aí nas mídias contando um resultado que ela conquistou, enfim, algumas pessoas gostaram, outras não. Ela mostrou o que ela fez, enfim, aqui já não cabe a gente tratar desse assunto. A gente vai mostrar o que realmente a gente aprendeu com a Betina. Então, que realmente a gente olhou ali, o que a Betina está fazendo certo. O que acontece? Betina, quando apareceu, estava ali em média com 24 mil seguidores. E aí, depois de toda a repercussão que houve, você vai ver a história. Se você não conhece, você conhece, sabe o que aconteceu. Olha quantos mil seguidores agora ela está. Ó. 413. Viu que legal? E aí o que aconteceu? Ela não tinha todo esse cenário. Isso aqui tem pouco tempo. Então a gente está falando de um conteúdo aqui que acho que em abril agora de 2019 que ela começou a organizar esse conteúdo. Então ela mudou aqui o perfil dela, colocou a foto dela, o produto no caso é ela entrega um material tal sobre investimento, sobre ações, mas ela está engajando ela aqui, ó, ela, o perfil dela, tá? Olha o tanto de seguidores. Ela mudou o texto aqui, criou um bit.ly que vai para uma lista onde a pessoa assina, entra na lista para ela entregar mais conteúdo. E olha que legal que ela fez aqui, ó. Olha os destaques sobre ela, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho para você entender. E aqui são os assuntos, ó. Os assuntos que teve mais engajamento que ela fez nos stories. Então, como que funciona os destaques? Você faz um stories, tá? E aí quando você está fazendo os stories, tal, contando aquela história, ok? Aí tem um ícone ali que você aperta, chamado destaque. Você clica nesse botão, ele já vai automaticamente para o destaque. Aí você coloca um título, no caso ela colocou aqui sobre ela, e já foi automaticamente para o destaque. Qual que foi a sacada dela aqui? Antes de iniciar, ela falou com o público dela, contando o seguinte: pessoal, os próximos stories eu estou organizando o meu perfil, tá? Então, se você já sabe um pouco da minha história, tá? Vai estar passando aí nos meus stories, porque os destaques realmente é feito com os stories. Então, o que ela fez? Primeiro, ela criou uma imagem, ó, chamada Minha História, a outras ações, para ficar organizadinho, ó, ficou amarelinho. Então, a pessoa já entra no perfil dela e não vai perder tempo. Quem que é? Vou saber um pouco sobre a garota. O que ela faz? Aí já tem sobre ela, sobre os produtos, as perguntas que ela usou nas enquetes, entendeu? Então é uma sacada muito bacana de você começar a praticar e você começar lá na frente falar desse conteúdo. Então você está entregando um conteúdo no story, a pessoa perguntou, você vai falar o seguinte: olha, entrando no meu perfil, lá no destaque, lá em cima, no item tal, no item artigos, no item dicas, eu falo sobre esse assunto, tá? Se você não achar, me manda um direct, tá? Então foi isso que ela fez. Então, revisando, aonde que a gente consegue fazer os destaques? Através dos stories. Você começa os stories e aí vai ter um botão que você clica ali chamado destaque, você apertou nele ali, clicou, ele já vai descer automaticamente. Se você não tem destaques, ele vai pedir para você colocar um título, uma imagem, trocar e você armazena. Tá, André, e quantos destaques eu posso criar? Bom, coloca ali para não ficar aquele espaço, né? Se você entrar pelo seu celular, você vai ver que se você colocar um destaque, vai ficar um espaço ali na direita, faltando alguns outros itens. Então preenche ali, pode preencher também vários, porque tem a setinha, ó, como esse exemplo dela aqui, tem vários conteúdos aqui, então preenche. E dentro de cada destaque, quantos os stories eu posso contar? Não importa, você tem que contar a sua mensagem, entendeu? Se em 30 segundos você contar e as pessoas realmente conectar e entender o que você está falando de cada destaque, tá ótimo, tá? Então é importante você contar a mensagem, entregar a mensagem de forma que ela fique fácil para a pessoa entender, certo? Vamos para o próximo item. Vamos lá, esse item é muito importante, a gente chama de stories que vende. O que é os stories que vende? Como eu falei aqui um pouco nos destaques, é a mensagem que você vai entregar nos stories. O que acontece? As pessoas estão praticamente usando ali para contar um conteúdo, depois entra em outro conteúdo, e aí você percebe que o algoritmo não consegue te entregar mais. Ou seja, quem nunca se deparou de seguir uma pessoa e você, de repente, você olha lá para cima ali no teu Instagram, você não vê mais os stories da pessoa. Por que acontece isso? Porque você não está consumindo o conteúdo da história dela. Então o algoritmo mudou. Então
vai ter pessoas que você está seguindo, mas lá em cima você não está vendo os stories dela. Por quê? Você não clicou, você não acompanhou as histórias. Agora vamos entender o outro lado. Por que a pessoa não está aparecendo para você? Enfim, talvez a história dela não está conectando com o que você quer conhecer. Então, por isso que é muito importante nos stories você contar uma história legal, entendeu? Então, poxa, o que eu vou falar nos stories hoje? O que eu tenho que entregar? Como que eu vou organizar esse conteúdo? Conte uma história que vai conectar a sua mensagem. Então, vai falar sobre você? Conte ali nos stories. Pessoal, bom dia, estou passando aqui para contar um pouco mais sobre a minha trajetória, o que eu faço, sobre a minha missão de vida, o que eu quero entregar, sobre o seu produto. Então, se você tem uma loja e quer pegar ali aquele produto e você quer destacar, falar dos benefícios, você vai entregar esse conteúdo nos stories, certo? Mas vai entregar de uma forma certa, não vai entregar de uma forma que fique torta, a mensagem não seja entregue corretamente. Então, você vai contar ali, vai entregando o conteúdo, dá para você começar a gravar, não gostou, refaz, entendeu? Dá para você salvar, dá para você colocar nos seus destaques, que a gente já aprendeu como que faz isso. Então, a sacada é contar nos stories uma história realmente que conecte, tá? Então, não fique entregando qualquer coisa, porque vai acontecer isso que eu comecei falando. As pessoas vão olhar lá e falar, poxa, eu não recebo mais os stories do André. Por quê? As pessoas não estão conectando mais as histórias. E aí vem outro stories mostrando em cima, ela clica e o algoritmo vai entregando conforme a pessoa usa mais. Então, se ela está clicando bastante nos seus stories, ela vai receber o conteúdo. Então, tem que ficar ligado a esse conteúdo. E aí eu vou passar aqui uma receita básica para você começar a contar nos seus stories e aí vai atrair a pessoa até você fazer uma venda, tá? Então, vamos lá? Vamos entender aqui como funciona. Deixa eu pegar aqui certinho. Espera aí. Que a gente já vai pegar aqui como que vai funcionar o passo a passo. Vamos lá, agora uma receita bacana, um pouco do que você pode usar nos stories que vende. É os stories que vai atrair e a pessoa pode até comprar de você. Então você pode perceber que tem 4 stories aqui, apenas 4 itens que você pode usar, tá? Então o que você vai fazer? Você vai falar sobre a dor, tá? O outro, a gente vai usar alguns exemplos aqui, vai falar sobre você. Você vai contar sobre quem você já ajudou, os depoimentos, e você vai convidar. Vamos ver um exemplo aqui? Então, vou usar a minha parte mesmo, a parte de marketing, de resultado, marketing digital, enfim. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou começar na dor. Você está cansado de criar vídeos, criar conteúdos para suas redes sociais e não ter engajamento, comentários e não vender nada? Eu te convido a conhecer o nosso método Simbora-Gram. O que eu fiz? Eu contei sobre uma dor, falei sobre uma dor, sobre as pessoas que sofrem com isso, que postam, fazem vídeo e não tem resultado, certo? E aí eu convidei para conhecer um método. Agora, o próximo stories, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre quem eu sou. Então, vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Eu sou André Ribeiro, especialista em marketing de resultado, já atuei em grandes nichos e nos últimos anos eu consegui conquistar mais resultados em produtos físicos, tá? Então, se você tem problema, eu quero te convidar realmente para conhecer e continuar assistindo esses próximos stories. O que eu fiz? Eu falei um pouco sobre, bem breve, tá? Contei um pouco sobre alguma coisa que eu conquistei que foi legal, que é o produto físico. Ancorei o seguinte, produto físico, pegar um produto físico, colocar na internet e ter resultado, e estou continuando convidando ele para ver os próximos stories. Aí o terceiro, o que eu vou fazer? E antes de mais nada, de contar os benefícios, eu quero te mostrar os resultados que algumas pessoas utilizaram no nosso método do Simbora-Gram e conseguiram aumentar suas receitas e vender todos os dias. Então, fique vendo esse caso. Aí eu vou começar a mostrar o caso A, o caso B, o que a pessoa fez e já começo a contar os benefícios. O que esse método tem de diferente? Então, existem vários métodos na internet, mas por que o nosso funciona? Por que as pessoas têm que fazer aquisição, devem comprar o nosso método? Eu consigo contar nesse terceiro Stories, tá? E aí, depois que eu contei os benefícios, comecei a falar o que as pessoas fizeram, coloco vídeos, coloco fotos. Então, assim, se você tem um método de emagrecer, coloca ali o antes e depois,
coloca o que a pessoa fez, o que ela tinha, o que ela começou a mudar na vida dela para ela ter resultado. E últimos stories, o que você vai fazer? Você vai convidar. Aqui que está o processo. Eu vejo muita gente preocupada com o tal do arraste. Ah, não sei o que, vou contar uma história, arraste para cima, arraste para cima, arraste para cima. E aí faz o quê? Faz a compra de seguidor, e aí preenche, compra todos aqueles seguidores que a gente não conhece, de onde vem, é tudo perfil fake, não resolve nada só por causa do arraste. Aqui está a sacada, você está entregando o conteúdo, se a mensagem, conforme a gente está falando, tem que ser um stories que conecte, você precisa mostrar na última mensagem o seguinte: e se você quer saber mais informações, eu te convido a enviar uma mensagem. E o que você pode fazer? Você pode jogar enquete nesse meio do caminho para as pessoas responder e voltar novamente a falar do assunto, certo? Ou seja, a gente usou um dia para falar de um assunto, tratou esse assunto, convidei a pessoa a mandar um direct para mim, uma mensagem no meu últimos stories, e eu posso colocar enquete para ver se ela gostou desse conteúdo, que aí todo mundo fica me perguntando e manda mensagem, e a gente recebe centenas de mensagens ali no Simbora perguntando: ah, mas será que vai dar certo? Só vai dar certo se a gente testar. E por isso que existem as ferramentas prontas. Se o Instagram está entregando a enquete para a gente, vamos usar a enquete. Pessoal, o que vocês acharam dos stories anteriores? Gostaram? Não. Aí a pessoa vai clicar lá se gostou ou não. Então assim, não tem a palavra desistir, será, vai ter que testar, entendeu? E o que mais é interessante nisso, o que você mais agrega valor sobre isso, é que se a pessoa começar a responder sim, gostei, se vira, você vai ter que entregar mais conteúdo, entendeu? Você vai entregar mais conteúdo, aí está esquentando, que a gente fala, ó, começou a aquecer, eu entreguei 10% do meu conteúdo, as pessoas estão interessadas, aí começa o volume, agora eu preciso vender, agora eu preciso colocar alguma coisa. Então você tem um produto que é o físico, por exemplo, você vai posicionar, vai contar para ele o que ele sana, qual que é os benefícios dele, porquê da marca, você vai contar um pouco sobre a marca e no final você vai convidar. E se você gostou disso, eu quero te convidar a você mandar um direct. Se você tem um arraste, coloca o link da loja virtual ou do seu link do WhatsApp para chamar direto, do Messenger, enfim. Você vai ter que fazer uma ação de convidar ela a conversar com você. Por isso que aqui o último item é convite, certo? Que a pessoa vai entrar em contato com você e você vai fazer a venda direta. Por isso que chama Stories que Vende, tá? Dica, quer usar as GIF? Usa com moderação, tá? Cuidado para não preencher muito, porque você está entregando uma mensagem. Então, às vezes, aquela GIF que fica lá toda animada chama a atenção da mensagem que você quer entregar. Cuidado também com os filtros, entendeu? Coloque um conteúdo que você está falando, por exemplo, você está gravando você, não venha tirar a atenção da mensagem, entendeu? Então, essa é a dica para você poder usar e ter resultado com os stories que vende. Ok? Então, pode usar que vai ter resultado só usando essa receita pequena que eu passei. E aí vamos falar um pouquinho das ferramentas. Tudo isso que eu falei dá para você utilizar o Canva, que é uma ferramenta para editar a imagem. Então todo aquele cenário ali de templates para imagens tem dentro do Canva, uma ferramenta gratuita, tá? Não é caro se você quiser adquirir um plano, uma ferramenta muito boa para você usar, só uma sacada. Usa no computador que é muito mais fácil para você criar, então dá para você projetar suas imagens rapidamente, já tem muito conteúdo. Eles já trabalham bem legal assim no modelo de entrega de material. Você não vai precisar bater muita cabeça com isso. Então, precisa ser expert no assunto de design, tá? Só tomar cuidado com as cores, né? Usa as cores que realmente remete à sua marca ou você com alguma cor que você usa. E para vídeo, você vai poder utilizar o InShot. Também é uma ferramenta muito bacana. Tem a versão free para você poder usar. Também não custa caro se você quiser adquirir algum plano, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre as hashtags, tá? Último item aqui para a gente finalizar a nossa aula. Hashtag é muito importante. Então, dicas de uso de hashtag. Não usar lá no perfil, tá? Não vai resolver nada, não vai mudar nada. Outra dica, você faz o seu post, quantas pessoas já não viram lá, tem um conteúdo falando, poxa, vai acontecer o jogo no dia tal, o jogador tal vai jogar, aí enfim, tem lá ponto, aí um monte de hashtag. Não resolve nada. Alguém um dia fez isso e começaram a copiaram, não resolveu nada, entendeu?
Então não muda nada. Hashtag, usa uma quantidade menor, não usa um monte de hashtag. É bom tomar cuidado do tipo de hashtag, pesquise antes, entendeu? Para você não colocar uma hashtag e aí você sair em alguns conteúdos que não é pertinente à sua marca, entendeu? Ao seu produto, ao seu conteúdo, a você mesmo, entendeu? Às vezes você está falando sobre emagrecimento e aí você está dentro de uma hashtag lá que não conecta, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Exemplos de uso de hashtag que você pode usar. Toma cuidado para você não usar hashtag para o seu concorrente ver as suas estratégias, tá? Então, assim, eu tenho um salão de beleza e eu quero posicionar um tratamento capilar que eu tenho. Eu posso relacionar os interesses da mulher sobre compras de outros produtos que a mulher tem tendência, entendeu? Então, assim, às vezes um batom, às vezes um produto para pele, eu posso relacionar isso para aparecer. E onde vai aparecer isso? Lá no explorar. Agora o Instagram, ele deixa você seguir as hashtags, então eu consigo ver algumas hashtags. Eu mesmo uso, por exemplo, frases motivacionais, empreendedorismo. Então, quando eu estou dentro do meu perfil, geralmente cai um conteúdo de hashtag, entendeu? No meio ali da minha timeline. Então, é um conteúdo que eu vejo, curto, e aí faz com que as pessoas ganhem seguidores, tá? Então é muito importante você trabalhar bem essa parte de hashtags, tá? A última dica, tá fazendo stories? Uma dica bacana, usa 2 hashtags, testa aí na primeira semana, usa 2 hashtags, diversifica um pouco, usa 2 hashtags apenas, deixa bem pequena ali no canto, ali escondida, e aí veja o engajamento que vai dar isso daí, então é muito importante. Então, se você percebeu, o Instagram está mudando bastante o formato de entrega de conteúdo, então precisa saber usar, tá? Essas foram algumas dicas que a gente tem para essa aula 3, tá? Eu agradeço você que acompanhou aqui até o final e se realmente você quer ter resultados na internet, vale a pena fazer essa revitalização que a gente passou. É bem resumido um pouco do que a gente tem mais nos nossos treinamentos. Então, se você quer saber mais sobre os nossos cursos, os treinamentos, as imersões que acontecem, fique ligado em nossos perfis, porque a gente coloca sempre agenda. Então, assim, a quantidade de cadeiras que a gente tem para você participar, elas não são grandes, porque a gente quer entregar o conteúdo de resultado mesmo. Então, quem participou das últimas edições sabe que a gente tem um público limitado mesmo para entregar esse conteúdo para você estar presente, participar, perguntar, porque a gente quer que você tenha resultado, tá? Então fique ligado, a gente ainda tem mais aulas gratuitas nessa semana, é só você ficar ligado nos envios de mensagem que a gente vai mandar se você está participando do grupo, se você está dentro de alguma lista nossa e também nas nossas redes sociais, tá? Eu agradeço e vamos até a próxima aula. Um abraço, simbora!